galerinha, tudo bem com vocês, meus amores? Espero que esteja tudo bem com vocês, que vocês fiquem quietinho em casa, se cuidando, tá bom? Tia Valquíria tá de cá com muita saudade de todos vocês, mas espero que todos estejam bem. E vamos lá, pegue seu livrinho, abram aí na página 316 para que possamos então aí estudar um pouquinho mais sobre o nosso território brasileiro. Sim, hoje nós vamos estudar sobre a ocupação do território brasileiro. Já vimos um pouquinho lá, né, sobre essa questão aí lá em história. Então, nosso conteúdo história e geografia está assim, ó, né, se interligando. Então, observem que está um complementando o outro, ok? Então, nós sabemos que o território brasileiro foi ocupado, então, né, a partir da colonização, né, ou seja, do povoamento, que ocorreu aí de forma um tanto progressiva, aonde foi partindo aqui, não sei se vocês vão conseguir me ver, aqui ó, da faixa litorânea, né, que é a parte onde o nosso território brasileiro é banhado então pelo Oceano Atlântico, por isso nós falamos aí então parte litorânea, faixa litorânea, né, em direção então ao interior do território, ou seja, né, mas adentrando aí esse território aí. E que algumas atividades econômicas foram as responsáveis então por incentivar essa ocupação do nosso território aí, do nosso território brasileiro, tá? Então vamos ver aí algumas delas dentro de cada século aqui, dentro do século 17, 18, 19, século 20, aonde elas foram então impulsionando toda a ocupação desse território. Pois bem, aqui no século 17, a exploração do pau-brasil e o cultivo, né, da cana-de-açúcar até o século 17. Então aqui foi o responsável para incentivar então a ocupação desse território, tá? Mas lembrando que a ocupação nessa época do cultivo da cana-de-açúcar e também da exploração do pau-brasil, né, a ocupação do território se dava somente aqui na faixa litorânea. Quando começou então a haver a ocupação do território para o interior, qual foi a atividade econômica que desenvolveu então, né, essa ocupação aí do interior? Foi a pecuária, tá? Então, quando começou a ser desenvolvida a atividade econômica chamada pecuária, foi quando começou a haver então a ocupação do interior do nosso território, né? E a parte norte aqui foi ocupada através do incentivo então da exploração das drogas do sertão. Tá? O que são essas drogas do sertão, Tiago? Que são os produtos nativos da floresta amazônica, como urucum, guaraná, canela, alguns com propriedades medicinais que eram extraídos na época da colonização do Brasil, ok? Então, entendido aí as atividades econômicas, então, que impulsionou, que provocou, então, a ocupação do território brasileiro aí no século 17, então nós tivemos aí pau-brasil, cultivo de cana-de-açúcar, né, onde o território era ocupado apenas na faixa litorânea. Mais tarde, com a ocupação ainda no século 17, né, vinda da faixa litorânea para o interior, então através da atividade econômica pecuária, e o norte pela exploração das drogas do sertão. Vejamos aí agora quais foram então as atividades que provocou, né, a ocupação então do território no século 18. No século XVIII, né, as atividades que impulsionou, então provocou a ocupação do território brasileiro aí, continuou sendo aí a pecuária, só que agora chega então a mineração, que foi a descoberta lá das jazidas de ouro, tá? Aonde começou então a desenvolver a mineração, não só de ouro, mas também com pedras preciosas, né, diamante. Então, impulsionaram essas duas atividades econômicas aí no século XVIII, foram as responsáveis por impulsionar aí, então, uma ocupação mais efetiva do interior do Brasil, porque começou lá no século XVII com a pecuária. Agora, com a descoberta das jazidas de ouro, nós temos então, tá, uma ocupação do interior de uma forma mais intensa lá no interior do nosso território. Já no século aqui, ó, no século XIX, continua aí então também as atividades, tá, que tínhamos aqui no século XVIII, que é a atividade de mineração com a pecuária. Então percebam que a pecuária
teve também lá o seu início no século XVII, permaneceu no século XVIII e vem caminhando, tá? No século XIX continuou, então, a mineração, tá? Mais a pecuária. Mas, tá? Nós tivemos aí outras atividades econômicas dentro do século XIX aí, que impulsionou também a ocupação do território. Quais foram essas atividades, Tia Valquíria? Foi então aí o cultivo do café, tá? E também o cultivo do algodão, que se tornaram então dentro do século XIX aí, tá? Os principais motivos dessa ocupação. Mas não eram as únicas atividades a serem desenvolvidas. O cultivo do café e do algodão foram as atividades principais, tá? No século XIX, mas havia a pecuária, havia a mineração, tá bom? Mas as atividades econômicas principais que impulsionou a ocupação do território brasileiro no século XIX foi o cultivo do café e também do algodão. Já na metade, tá, do século XX aí, o incentivo, tá, já foi mais assim governamental, podemos dizer assim, para promover então o povoamento do interior aí do Brasil. Vejamos aí comigo na página 316 ainda, essa imagem que retrata então, né, a construção de Brasília, onde o governo federal começou a implantar projetos, então, como a construção, né, como nós podemos ver aqui, de Brasília, né, que seria a nova capital do Brasil. Então, aí nessa época, ele também incentivou, né, a mineração, que já existia aqui no século XIX ainda, né? Ele construiu rodovias para ampliar então aí a integração entre as regiões, né, centro-oeste, que era onde estava sendo construída então a nova capital do Brasil, Brasília, né, e também norte e também, claro, né, ao restante do nosso país. Então, vamos aí, no século XVII, nós tivemos aí a ocupação do território brasileiro na faixa litorânea através das atividades econômicas da exploração do Brasil, do pau-brasil, né, e também do cultivo da cana-de-açúcar. Quando deixou de haver somente o povoamento aqui, né, a ocupação na faixa litorânea começou a ir para o interior, foi através da pecuária, sendo o norte, então, pelas explorações das drogas do sertão. No século XVIII, continua aí, então, né, a pecuária, mas vem agora o quê? A mineração, através das descobertas das jazidas de ouro. Então, começa-se a mineração, né, de ouro, pedras preciosas. E depois, mais tarde, né, no século XIX, nós temos aí, então, continua a pecuária, continua a mineração, mas nós temos aí as principais atividades que provocou, então, a ocupação do território brasileiro, foi o que? O plantio, né, o cultivo do café e do algodão. E no século XIX, então, o que provocou a ocupação do território, né, para o interior aí do nosso território, foi então aí, né, justamente os projetos governamentais da construção de Brasília, de rodovias, né, enfim, que proporcionou aí todo esse crescimento, né, da ocupação do território, então não só mais na faixa litorânea, mas também para o interior do nosso território. Muito bem, galerinha, é isso aí que a Tia Valquíria vai explicar hoje, tá? Sobre geografia, onde nós temos aí o desenvolvimento dessas atividades econômicas, impulsionando então aí a ocupação do território brasileiro dentro, né, desses séculos. E para responder a página 317, vocês vão passar para o caderninho de geografia, como se fosse o quê? Uma lista, como se você estivesse copiando do quadro. Então, cabeçalho, você vai colocar aí o salmo que você utilizou ontem na atividade de produção de texto, tá? A Tia Valquíria deixou lá para você produção de texto. Nós usamos também na atividade de ciências. Então, é o mesmo salmo que você vai colocar. Faz cabeçalho, coloca salmos, tá? Copia número 1. Não tem necessidade de recortar, viu, gente? O mapa não é para recortar o mapa aqui da página e colar lá, não. Pelo amor de Deus, não recorte seu livro, tá? Porque a gente precisa depois da outra página que tem conteúdo, tá? Então, não tem necessidade de pregar o mapa, de xerocar e colocar lá, não tem necessidade. Ah, Tia Valquíria, eu tenho, né, impressora em casa, eu posso fazer isso tudo bem, mas não é obrigatório.
ok? Então você copia a número 1, salta a linha, copia a letra A. Responde a letra A, saltando linha, copia a letra B. Responde a letra B, salta uma linha, copia a letra C e assim vai, tá bom? Então o mapa aqui, você só vai olhar nele para responder A, B, C e D, certo? Então você não precisa ter um mapa no seu caderno, você precisa ter ele no livro, observar, analisar o que está perguntando aqui, analisar no livro e responder. Então observe aqui nas legendas que nós temos aí as atividades econômicas que foram desenvolvidas, tá? Nas regiões aí do Brasil aí de acordo com os séculos. Então você vai analisar de acordo com a legenda e esse mapa aí, o desenvolvimento das atividades econômicas para responder aí a letra A, B, C e D, certinho? Qualquer dúvida me envie lá no WhatsApp. Gente, não cortem o livro, tá? O mapa está aí no livro para você observar e responder no caderno, certo? Beijo, meus amores. Tchau. Qualquer dúvida me envia no WhatsApp, tá bom? Tchau. Até a próxima aula. Caprichem!